Então a gente começa a fazer agora na seção 4.6 a análise do movimento de um projétil. Então, seção 4.6, análise do movimento de um projétil. Muito bem. Bom, a fim da gente estudar, entender o movimento de um projétil, a gente começa analisando o movimento horizontal e vertical separadamente, tá certo? Como a gente já enfatizou, esses movimentos são independentes, então é natural que a gente comece a analisar cada um deles separadamente. Então a gente começa aqui analisando o mais simples de todos, que é o movimento horizontal. Então, esse é o primeiro análise que a gente faz. Bom, como não existe aceleração horizontal, a componente Vx da velocidade de um projétil, ela permanece inalterada, tá certo? Então, Vx em qualquer tempo é igual ao Vx no tempo zero, tá certo? Que é o que a gente chama aqui de V0x, tá certo? Então, em todo tempo, essa velocidade é constante, não se altera, tá certo? Igual a V0x durante toda a trajetória. Assim, então, a posição em relação ao eixo x, a gente já sabe calcular e é dado pela dinâmica, de tal forma que x de t é igual a x0 mais V0x t. Se nós quisermos escrever em termos do vetor V0, tá certo? Ou módulo de V0, a gente sabe que V0x é igual ao módulo de V0 vezes o cosseno de θ, no caso o cosseno de θ0, que é o ângulo de lançamento. Então está aqui, só para enfatizar. Está aqui o lançamento inicial aqui do meu projétil. Ele tem uma certa velocidade V0 inicial e faz um ângulo θ0 com o eixo x. Como a gente já viu, você tem aqui as componentes V0x, que é constante, e uma componente V0y, que essa sim varia, visto que a gente tem uma aceleração igual à da gravidade apontado para baixo. Então V0x é constante, e ele pode ser escrito em termos de V0 por essa relação, de forma então que a equação da dinâmica pode ser escrita como sendo x de t é igual a x0 mais V0x cosseno de θ0. Não, desculpa. V0 cosseno de θ0 t. Certo? Onde V0 cosseno de θ0 é o V0x, tá certo? Aqui entenda como V0 o módulo da velocidade inicial. Então esse aqui descreve a dinâmica do projétil no seu eixo horizontal. Tá certo? Alguma dúvida? Sossegado? Muito bem. Bom, dando continuidade, naturalmente a gente vai estudar o próximo movimento, que é o movimento vertical. Então, o movimento por vertical, por sua vez, ele é um pouco mais rico, visto que agora você tem uma aceleração. Bom, de qualquer maneira, o movimento vertical ele é análogo ao movimento em queda livre, tá certo? Porque o que você tem é simplesmente uma aceleração vertical
e constante igual a G, tá certo? Apontando na direção menos J versor, ou seja, apontando para baixo. Então assim, dessa maneira, a posição em relação ao eixo Y também é descrito pela famosa equação que a gente já conhece, que é y de t igual a y0 mais v0 y t, e aqui a aceleração é menos g, t ao quadrado sobre 2. A aceleração é menos g porque é uma aceleração apontando para baixo, tá certo? A gente define o positivo aqui para cá, positivo é o mais j versor aqui, e o positivo é, no caso do movimento horizontal, é para a direita, enquanto que no eixo vertical é para cima. Então, essa aqui descreve a dinâmica no eixo vertical. Daqui também é fácil observar, como a gente já viu, que V0y, que é o que aparece aqui, é igual ao módulo de V0 seno de θ, 0, de forma que a gente pode escrever essa dinâmica y de t, ou seja, a posição em relação ao eixo vertical é dado por y0 mais v0 seno de θ 0 t menos g t ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, ao contrário do movimento horizontal, onde v de t é constante, né? No caso, Vx de t é constante, aqui você tem uma variação. Se você derivar essa expressão aqui em função do tempo, você obtém automaticamente que Vy de t, ou seja, agora a velocidade varia no tempo de fato, ela é igual. Então a derivada de constante é 0, a derivada de t cai o 1 aqui, fica t elevado a 0 da primeira, fica V0 seno de θ 0. Aqui a derivada de t ao quadrado cai o 2, cancela, menos gt, tá certo? Então, nós calculamos aqui a função da velocidade. Então, essas expressões, basicamente, a posição em relação ao eixo x, a posição em relação ao eixo y e a velocidade em y, tá certo? Que varia com o tempo, podem automaticamente descrever a dinâmica de um projétil. Aqui ainda a gente pode utilizar a equação de Torricelli, né, para escrever ou isolar o tempo daqui, substituir aqui. Você ainda tira aqui uma outra equação importante, que Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g delta y, que é y menos y0. O V0y é o V0 seno de θ, então a gente tira daqui que Vy ao quadrado é igual a V0 seno de θ 0 ao quadrado menos 2g y menos y0. Então essa aqui, na realidade, ela é dependente das outras duas, tá certo? Dado essa expressão aqui e essa expressão aqui, você deduz facilmente essa expressão aqui. Mas é importante a gente ter em mente também como é que fica a equação de Torricelli aí, que descreve a velocidade em função do deslocamento, né, e não em função do tempo. Note que essa função aqui independe do tempo, enquanto essa aqui depende do tempo e essa aqui depende do tempo. Então essas são as equações aí que descrevem o movimento vertical. Bom, como é de se esperar, né, a componente vertical da velocidade
ela se comporta exatamente como de uma bola lançada verticalmente para cima. Se você se lembrar, era exatamente esse conjunto de equações que nós tínhamos. Então, inicialmente, ela está dirigida para cima e seu módulo vai diminuindo continuamente até se anular, tá certo? Então, se você olhar aqui, ó, você vê que ela está apontando para cima, e ela vai até se anular. Quando que ela se anula? Vy é igual a zero na altura máxima. Essa informação é importante. E daí em diante, então, em seguida, a componente vertical da velocidade muda de sentido, começa agora a ficar apontando para baixo, tá certo? E ela vai aumentando com o tempo. Vai aumentando, até atingir o solo. Certo? Vai aumentando continuamente, porque tem uma aceleração, ou seja, a taxa de variação da velocidade vai aumentando, até ela atingir o solo. É importante enfatizar que tudo isso aqui que a gente está falando, a gente está desprezando o efeito do ar, tá certo? Então a gente está no vácuo, está no espaço, tá certo? Se você tiver o efeito do ar, aí as coisas são diferentes. Cada vez mais a resistência do ar vai inferindo uma aceleração no sentido contrário, que até o momento que a velocidade em y vai ficar também constante, tá certo? Isso acontece dados os efeitos do ar, que é um efeito que a gente não vai tratar nesse momento aqui. Mas é bom vocês saberem. Quando você tem uma queda livre na ação do ar, né, com atrito, em algum momento a aceleração gravitacional vai ser cancelada por uma aceleração no sentido contrário e dali em diante o corpo continua caindo com velocidade constante. Isso quando há atrito, tá certo? Essa aceleração contrária à aceleração gravitacional, ela depende da velocidade. Então é por isso que ela vai aumentando, até o momento que a gravitacional fica exatamente igual à força de atrito, aí a velocidade fica constante, essa aceleração que aponta para cima, então agora não varia mais, ela é exatamente igual à gravitacional, e aí então o objeto cai com velocidade constante depois de um certo tempo. Isso sobre efeito de atrito, que não é o caso nosso aqui. Aqui a gente está trabalhando tudo sem atrito, então a velocidade em y vai cada vez mais aumentando em módulo, até atingir o solo. Beleza? Muito bem. Bom, dito isso, né, como é que fica a equação da trajetória? Ou seja, como é que a gente calcula exatamente essa função aqui, ó, de y em função de x? Note que até o momento que a gente tem, o que a gente calculou é x em função do tempo, y em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a velocidade em função do y. Mas em nenhum momento a gente calculou o y em função do x, que vai me dar exatamente essa trajetória aqui, tá certo? Então como é que fica para a gente calcular a equação da trajetória? Então, equação da trajetória. A equação da trajetória é exatamente o y em função de x, tá certo? Como fica o y em função de x? Bom, para a gente calcular essa equação da trajetória em função de x, o que a gente tem que fazer é eliminar o t das equações de movimento, tá certo? Então nós temos a equação onde x de t é igual a um x0 mais v0x t. E a gente tem uma expressão que é y de t, que é igual a y0 mais v0y t menos gt ao quadrado sobre 2, tá certo? Para simplificar aqui, não precisava ter feito, mas só para ter uma equação mais clara aqui, um pouco mais enxuta, eu vou supor que inicialmente o x0 é igual a y0, que é igual a 0.
Ou seja, o meu movimento balístico é tal que o meu canhão, então, está aqui na origem, tá certo? Só para simplificar as equações. Então, supondo isso, é fácil de se atentar dessa expressão aqui, que T é igual a x sobre V0x, que substituindo nessa expressão aqui, pode ser então calculado o meu y de x. Então, y de x é igual, o y0 eu supus 0, é igual a V0y, que multiplica o t é x sobre V0x, menos g sobre 2, que multiplica o t ao quadrado, que é x sobre V0x ao quadrado. Tá certo? Lembrando-se que a gente pode escrever em termos de V0, V0x é igual a V0 cosseno de θ0, onde o θ0 aqui é o ângulo inicial de lançamento. Além disso, V0y é igual a V0 seno de θ0, θ0. Então, substituindo isso nas expressões, então aqui vai ficar y de x é igual a V0 seno de θ0 sobre V0x, que é V0 cosseno de θ0, isso tudo que multiplica x, menos g sobre 2, aqui fica x ao quadrado sobre V0 cosseno de θ0 ao quadrado. Aqui a gente pode simplificar, o V0 vai embora com o V0, isso aqui é a tangente de θ0, ou seja, y de x é igual a tangente de θ0 que multiplica x menos g sobre 2 que multiplica 1 sobre V0 cosseno de θ0 ao quadrado que multiplica x quadrado. Tá certo? Como o meu g, θ0, V0 são todos constantes, tá certo? É fácil notar que y de x, então, é dado por uma parábola, tá certo? Porque você tem aqui a vezes x menos bx ao quadrado, ou seja, y de x pode ser escrito como ax mais bx ao quadrado, onde o meu a é dado por tangente de θ0 e o meu b é dado por menos g sobre 2, que multiplica 1 sobre V0 cosseno de θ0 ao quadrado. Tá certo? Então, a trajetória balística ela é parabólica. Beleza? Muito bem. Bom, para ilustrar essa brincadeira, eu fiz aqui um programinha em MATLAB só para a gente brincar um pouco e fugir um pouco do usual. Então eu quero mostrar para vocês, já que eu perdi 5 minutos fazendo isso em casa ontem. Então tá aqui, meu programinha, basicamente eu defino o valor de π, meu θ0, agora estou escrevendo aqui, nem preciso do π aqui, estou escrevendo em graus, né, mas converto para radiano. Peguei aqui e coloquei uma velocidade g igual a 9,8, uma velocidade v0 igual a 2 metros por segundo. Estou escolhendo um range aqui para o meu x, e o meu y está aqui, tangente de θ0 vezes x, menos g, que multiplica v0 cosseno de θ0 ao quadrado, né, dividido por V0 cosseno de θ quadrado, vezes o x ao quadrado dividido por 2. Essa expressão aqui
é exatamente essa expressão aqui, ó. Essa aqui. Tá certo? Então eu posso ir variando os ângulos, posso ir variando as velocidades, e a gente vai então enxergar o que acontece quando nós plotarmos então o x por y aqui. Então, tá aqui, ó. Aqui eu estou supondo que ele está numa certa altura diferente, né? Quer dizer, ela não alcança. Vamos diminuir, vamos pôr o range aqui até 0, só para enxergar o solo. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o movimento parabólico balístico. Se eu alterar, obviamente, a velocidade ou o ângulo, você tem um movimento ainda balístico, né? Ainda parabólico, porém, ele agora tem um alcance diferenciado. Se você aumentar, você tem uma altura diferenciada e o alcance aqui também diferenciado, tá certo? O alcance máximo, como a gente vai ver, ele é dado por 45 graus, tá certo? Então tá aqui o movimento balístico a 45 graus. Tá certo? Então isso é basicamente o movimento balístico. Se eu colocar 80 graus aqui, ela sobe bastante e ela cai aqui próximo. E a distância máxima, como a gente já vai calcular, é dado por 45 graus. Então esse aqui é o movimento balístico. E como a gente pode ver, é dado sempre por uma parábola. Novamente enfatizando aqui que nós estamos desprezando o atrito, tá certo? Então não tem nenhum tipo de efeito do ar. Muito bem. Bom, uma pergunta que é bastante importante de ser resolvida, né? Qual é o alcance horizontal, tá certo? Então a gente quer saber, dado um θ0, dado uma velocidade inicial v0, qual é o alcance que o seu movimento de projétil vai ter horizontalmente? Quão longe eu consigo lançar esse meu projeto? Então, uma das questões importantes é o que nós chamamos de alcance horizontal. Muito bem. Bom, a gente vai usar aqui para o alcance horizontal a letra R, conforme o livro usa também. Então esse é o alcance horizontal de um projétil, e ele é a distância horizontal percorrida pelo projétil até ele voltar à sua altura inicial, tá certo? Ou seja, a sua altura de lançamento. Então isso é importante enfatizar. O que a gente está calculando aqui é a distância que ele leva para alcançar a sua altura inicial. Se ele fosse lançado aqui de cima, né? Vamos dizer que eu tenho uma plataforma que eu lancei aqui, o meu alcance não seria essa distância aqui. Não, seria essa distância daqui até aqui. Tá certo? Ou seja, é o quanto ele consegue percorrer até alcançar a sua altura inicial. Tá claro? Essa é a definição de alcance. Obviamente que a gente pode também calcular isso aqui, mas não é o que a gente define como sendo o alcance. Beleza? Então, o que tem de importante quando a gente analisa isso aqui? Se você se atentar, você tem então que, dado aqui um y0, o alcance é tal quando a altura aqui, y, é igual a y0, tá certo? Então o alcance horizontal é calculado tendo que y é igual a y0. Esse é o caso que nós queremos estudar. Beleza? Sim ou não? Então a pergunta que a gente quer responder é: qual é o x tal que y é igual a y0? Quanto vale x? Então o sistema de equações que a gente tem que resolver é o mesmo que a gente já conhece. Então a gente tem que x, que agora é o meu alcance, né, que eu chamo de R, ele é dado por V0 cosseno de θ0 t, onde R
é o alcance máximo. Tá certo? E o meu y, que é igual a y0, mais v0y, ou vou escrever já em termos de v0, v0 seno de θ0 t, menos 1 meio de g t ao quadrado. Mas se a gente quer o y igual a y0, ou seja, esse termo para ser igual a esse cara aqui, tudo aqui, ó, tem que ser igual a zero. Então as equações, no final das contas, que a gente quer resolver é R igual a V0 cosseno de θ0 t, e a outra é 0 igual a V0 seno de θ0 t menos 1 meio de g t ao quadrado. Então, para a gente calcular o R, a gente quer calcular então esse tempo, tá certo? Qual é o tempo tal que y é igual a y0? Então, o tempo é exatamente a solução dessa equação aqui. Para calcular o tempo aqui, basta você se atentar que ela pode ser escrita assim, ó, t que multiplica v0 seno de θ0 menos 1 meio de gt igual a zero. Então você tem dois tempos onde o y é igual a y0. Um deles é quando t é igual a zero, que resolve essa expressão aqui. E o outro tempo é quando esse termo aqui for igual a zero, tá certo? São as duas soluções dessa equação aqui do polinômio de segundo grau, tá certo? Um deles é t igual a zero e o outro é quando esse termo aqui é igual a zero. Esse termo é igual a zero quando t, basta isolar o t, ó, jogo para o outro lado ali, passo multiplicando, vai ficar o t igual a 2v0 seno de θ0 dividido por g. Tá certo? Então, esse é o tempo tal que y é igual a y0. Substituindo esse tempo na expressão do alcance aqui, é fácil calcular o meu R, então, ele é igual a V0 cosseno de θ0, que multiplica o t, ou seja, que multiplica 2V0 seno de θ0 dividido por g. Reagrupando aqui, reorganizando a expressão, vai ficar V0 ao quadrado, que multiplica 2 seno de θ0 cosseno de θ0 dividido por g. Tá certo? 2 V0 ao quadrado sobre g, seno de θ0, cosseno de θ0. A gente ainda pode simplificar isso um pouco mais, se atentando à seguinte relação aqui, ó, dos senos. Ó. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma relação aqui do seguinte, ó, seno de A mais B, você sabe quanto vale isso? Seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Todo mundo está lembrado disso, não? Sim? Sem cos, sem mudança de sinal, nunca viram falar nessas expressões de por sim, isso aqui? Bom, isso aqui é uma relação básica, então agora eu vou chamar o A igual a θ0, vou chamar o B igual a θ0 também, então eu fico aqui com seno de θ0 mais θ0, dá seno de 2θ0, isso aqui vai dar seno de θ0, cosseno de θ0, mais seno de θ0, que multiplica cosseno de θ0, ou seja, isso aqui é 2 vezes seno de θ0, cosseno
de θ0, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Ou seja, 2 vezes seno de θ0 cosseno de θ0 nada mais é do que seno de 2 θ0, o que implica que o meu alcance, então, é igual a V0 ao quadrado sobre G, seno de 2 θ0. Então, essa é a expressão que me dá o alcance, tá certo? Então, o alcance é tal que ele é igual a V0 ao quadrado sobre G, seno de 2 θ0. Dado a velocidade inicial, dado o ângulo inicial, eu te falo exatamente aonde a minha bala, né, o meu projétil vai cair, horizontalmente falando, tá certo? Isso, obviamente, se a altura de lançamento for igual à altura da queda, certo? Ou seja, se y for igual a y0, tá certo? Bom, o valor máximo desse cara, ó, se você se atentar ao seno, é um número que vale entre -1 e 1, tá certo? No nosso caso aqui a gente vai estar se limitando aos positivos, então o valor máximo desse cara aqui, do alcance, vai ser quando o seno de 2 θ0 for igual a 1, tá certo? Que é o valor máximo que o seno pode ter, certo? E isso acontece quando o seno for igual a 90 graus, ou seja, quando θ0 for igual a 45 graus, tá certo? Então o alcance máximo é igual tido, né, alcançado quando o lançamento tiver um ângulo igual a 45 graus. Então isso vale a pena enfatizar. O alcance horizontal é máximo quando o ângulo inicial θ0 for igual a 45 graus. Tá certo? Vale enfatizar também que se a altura final é diferente da inicial, tá certo? A distância horizontal não é atingida por um ângulo de 45 graus, tá certo? Então, se y for diferente de y0, o alcance máximo não é dado para θ0 igual a 45 graus. Não, tá certo? Isso é somente para o caso onde a altura, né, final é igual à altura inicial. Beleza? Só para a gente mostrar isso também, vamos lá para o MATLAB. Então vou lançar aqui, ó, a bolinha com 20 graus. Tá aqui, ó. Esse é o alcance, tá certo? 20 graus. A gente poderia pensar que o alcance máximo é dado para quando o lançamento é 45 graus, tá aqui, tá certo? Mas se a gente colocar aqui 50 graus, não funcionou. Então vamos tentar 40 graus. Opa, olha lá. 40 graus, então, foi mais distante do que o lançamento de 45 graus, tá certo? Então calcular o alcance máximo aí vai exigir um pouco mais de álgebra. Você vai ter que trabalhar as expressões, vai ter que levar em conta que o y não é igual a y0, e aí você vai calcular essa distância máxima de uma forma
diferente. Então é importante enfatizar que 45 graus que a gente tem em mente, né? Não, o lançamento o alcance é máximo a 45. É se a altura inicial e a final for a mesma. Beleza? Importante enfatizar isso aí. Muito bem. Bom, só para concluir, vamos falar um pouco sobre o efeito do ar, tá certo? Então nós temos o efeito do atrito, que no caso é dado pelo ar. Então, sobre o efeito do ar, vale enfatizar, como a gente já viu, né, que até o momento a gente desprezou esse efeito. E no caso que você tiver o efeito do ar, obviamente as equações que a gente utilizou não funcionam muito bem. De fato, ela não é nem uma boa aproximação quando se tratando de situações realistas, tá certo? Então, todos esses efeitos aqui do ar, eles vão ser bastante, vamos dizer, significativos, tá certo? Então, você não pode simplesmente falar, não, ignora o efeito do ar aqui, vamos fazer mais ou menos que o efeito é pouco. Não é pouco. Realmente, em situações realistas, o efeito do ar ali vai ter uma influência muito grande na balística, tá certo? Então, em muitas situações, a diferença entre a trajetória calculada, desconsiderando o efeito do ar e o caso real, ele pode ser muito grande, já que o ar ele vai se opor ao movimento, tá certo? Então, isso tudo é preciso enfatizar. Só para a gente se atentar a essa diferença, eu vou mostrar aqui a figura 4.14. Então, tá aqui, ó, só para você ter uma ideia. Então, essas aqui são duas trajetórias. A primeira trajetória é teórica de uma bola, levando em conta a resistência do ar. E a segunda trajetória, que a bola seguiria no vácuo, calculando, usando as equações que nós trabalhamos até agora, tá certo? Então, você vê que o alcance, ó, com o efeito do ar, é 98,5 metros, enquanto que no vácuo é 177 metros. Então, a diferença está longe de ser pouca. A altura máxima, que sem o efeito do ar é 76,8, agora chega a 53 metros somente. E o tempo de percurso ele é muito menor também, 6,6 para 7,9. Então não é uma boa aproximação você utilizar esse tipo de equações quando você está em situações realistas, tá certo? O efeito do ar é extremamente importante e você tem que levar em conta. Beleza? Alguma pergunta? Muito bem.